Vamos ao tempo único da entrevista coletiva de ontem, lá em São Januário, após a derrota para o Bahia por 1-0. Fernando Diniz, da Batalha e jornalista, engraçado, né? Ele gosta de apontar números para defender o seu trabalho, mas quando os números não estão legais, ele parte para o ataque. Tudo isso após a vinheta. É de frustração total. E o torcedor tem que estar bravo e chateado, e tem que ter alguém para xingar, e o treinador é o maior responsável. A equipe não deu. Agora a equipe produziu para ganhar. O Bahia chutou 7 vezes, nós chutamos 20. A gente entrou no último terço do campo 51 vezes. A gente teve oportunidade mais do suficiente para virar o jogo, não virou. Agora, se tem alguém para vaiar, eu sou o cara para vaiar mesmo. E eu estou aqui para sustentar isso. E dar resposta mais positiva e o time começar a ganhar jogo. Senão a gente vai ser hostilizado mesmo, e eu vou ser o mais hostilizado. E eu estou preparado para isso. O time tem que conseguir converter, e não é de hoje, no Campeonato Brasileiro desse ano aqui, converter as oportunidades em gol. Porque o Bahia não teve nenhuma grande chance. A gente falhou na marcação do escanteio, fizeram uma jogada ensaiada, a gente tomou na hora, de maneira meio que improvisada, que não era uma jogada que estava mapeada pela gente, pelo Bahia, não fez essa jogada nos últimos 10 jogos. E ali, pelo que a gente ficou sabendo, o Everton que culminou na hora, ele botou a bola e o cara sempre teve a necessidade de fazer o gol. O Marino, como você disse, tem expectativa. Se a gente não colocar o jogador que tem expectativa, a gente não sabe. Então o jogo estava pedindo um cara igual o Marino, que o jogo estava pelo lado, um jogador que era a ideia ter o Andrés Gomes de um lado e o Marino do outro. E ele é um cara que ele vai começar a entregar em algum momento. O Marino, que ele foi um jogador muito bem avaliado, por nós, por vocês também, e tem uma expectativa grande. E o Roas entrou depois, o GB, ele entrou porque você deve achar que o GB, no jogo do Botafogo, era um jogo que tinha característica um pouco parecida com essa, de muito cruzamento, de bola aérea, e era um jogador interessante. A gente cruzou, não sei quantos cruzamentos a gente teve, a gente chegou no último terço do campo 51 vezes, o Bahia chegou 13. Então as jogadas terminaram muito em cruzamento. E o GB era um cara alto, com presença de área, como ele quase fez um gol por conta da presença do GB. Ele cabeceou uma bola para trás, que o Puma chegou e bateu de esquerda, que podia ter saído um gol ali. Então a mexida, a lógica da mexida, ela estava correta. Depois o Rojas entrou meio por trás, a gente estava muito na frente, justamente, que ele tem um passe muito bom, entrou bem de novo, e não teve muita oportunidade de chutar de fora da área. Mas eu concordo que ele entrou bem. E com o tempo, é questão de tempo, ele tem mais minutagem, muito provavelmente. Diniz. Vou falar rápido, porque eu já falei outras vezes, podia pegar falas minhas anteriores. Eu tinha um presente para o Vasco, um jogador extremamente diferente, com genialidade, e é muito bom poder lutar com ele. E o torcedor está no direito de vaiar, de me xingar e de parar de hostilizar. Em relação ao Pedrinho, ele é um proletário do torcedor do Vasco, e ao presidente, e falei para vocês mais de uma vez que o cara que faz um bem enorme ao futebol. Eu tenho que falar em relação ao Pedrinho, isso. A hostilidade da torcida é normal. O time não ganha, o torcedor tem que vaiar mesmo e hostilizar. Não tem nenhum problema nisso. Não tenho muito como explicar isso para o torcedor. O torcedor quer vitória. Esses aí são os números que acontecem. São os números de derrotas, que é o que mais machuca, e o placar final do jogo ele é soberano. Nunca vou questionar isso. A gente precisa ganhar jogo. Se não melhorou um pouco o ambiente, pegou do Botafogo. Se tivesse ganho hoje, o ambiente já está melhor. As perguntas seriam outras. E está tudo certo. Então a gente tem que tocar e fazer o time vencer as próximas partidas, para a gente poder ter paz aqui e conseguir trabalhar. Eu acho que a gente, em relação à sua pergunta, do que você falou, acho que a gente faltou foi inspiração para acertar um chute, um cruzamento, as chances que a gente teve, então, cabeçada do Nuno, cabeçada do Puma, chute de fora da área, e de dentro da área também. E um pouco mais de inspiração. O que a gente errou no jogo hoje, no primeiro tempo, da parte de trás, a gente estava subindo a marcação de maneira equivocada. Apressada, abrir no centro do campo. E o Bahia saiu de umas 3 ou 4 vezes. Da parte tática, é isso que a gente errou. Nisso, depois que o Bahia a gente começou a empurrar para trás, os espaços ficam mais limitados e a gente foi chegando do jeito que dava. A gente jogou
quase sempre cruzamentos dos dois lados, a gente estava com uma boa ocupação no rebote, a gente cedeu poucos contra-ataques, fizemos 2 ou 3 contra-ataques perigosos para o Bahia, mas a gente não teve inspiração suficiente para empatar e virar o jogo. Obrigado. Vou falar como eu me sinto como contra o Botafogo a gente ganhou, a resposta que eu te dei. Quando a gente quer trazer os números e é conveniente para colocar mais pressão, como você está fazendo, aí você traz, não é a primeira vez que você faz isso. Então, assim, eu estou aqui para ser pressionado mesmo. Então, os números são esses. Mas você sabe também que o rendimento não era para ter esses números desde o ano passado. Então, assim, eu vou sustentar e eu acredito que o trabalho, os números eles vão mudar, o placar final do jogo vai mudar. É isso que eu espero. Da diretoria, eu não conversei nada com a diretoria. Mas eu seguro daquilo que eu faço, Joel. Sou seguro. Quando tiver uma outra oportunidade, você vai trazer os números a valor presente de novo. Está sendo uma prática sua, mas tudo bem. Eu estou aqui para responder e está tudo certo. Está tudo bem. Os números já é a terceira ou quarta vez que você traz. Então tá bom. Então tá tudo certo. Mas tá tudo, não vou discutir, estou respondendo. Não, tudo bem. Mas são números. E é uma amostragem grande. Mas tudo bem. Então, tá tudo certo. Tá? Tá tudo bem. Tá tudo beleza. Você tá ganhando hoje, tá? Você está ganhando hoje. Não precisa desculpar, não. Você está ganhando hoje. Comemora. Não. Comemora. Estou aqui para comemorar, gente. Tá bom. Salve, salve, galera do Vascão. Bom almoço para todo mundo. E é os cortes da entrevista coletiva, os cortes do único, né? Já que não deu para botar no Desperta Vascaíno. Da entrevista coletiva de ontem, lá em São Januário, após a derrota para o Bahia por 1-0, cujo dos 9 pontos possíveis até agora, né, nas 3 rodadas do Brasileiro, o Vasco fez apenas 1 ponto. Mas, pelo andar da carruagem, está bom para a diretoria. Um dia antes, né, o Ademar Lopes falou que sequer cogitavam demitir o Fernando Diniz. Nem passava pela cabeça da diretoria, deve estar muito bom. Bom, vamos ao tempo único da entrevista coletiva lá de São Januário após a derrota para o Bahia. Vejam. Bom, contra o Madureira, o que havia feito uma pergunta similar ao do grande Joel Silva, e um dia ignorou. Fiz 2 perguntas sobre a estatística, que era menos de 50%, que estava faltando para os números melhorarem, e simplesmente ignorou, e respondeu sobre que não iria priorizar competições entre o Carioca e o Brasileirão. E ontem o Joel fez uma pergunta parecida, ele deu patada. Quer dizer, o Fernando Diniz, os números só valem quando é a seu favor? Só ele pode jogar os números na cara da imprensa? Se dá patada a jornalista, não vai mudar os fatos não, gente. A única coisa que pode mudar os fatos é o time começar a vencer. Pode os mais ligados à diretoria, uns mais ligados com forma ideológica, outros com medo de ter o trabalho prejudicado, podem tentar maquiar, mas não adianta. Os fatos por si, nem por si só. Ou tenha uma autocrítica, veja o que está dando errado e mude, ou vê que o time, você já deu tudo que podia e o time não melhora, tem que ter a humildade de pedir para sair. Dar patada a jornalista não vai mudar os fatos. Minha solidariedade ao Joel Silva, eu mandei também para ele, não sei se ele visualizou, mas é uma coisa complicada, né? Olha os números do Fernando Diniz. Qualquer treinador com 40% de aproveitamento
e quase um ano comandando a equipe, já teria sido demitido. Mas o Fernando Diniz é amigo do Pedrinho, né? O Pedrinho sempre, desde quando era comentarista, babava pelo Fernando Diniz, sempre mostrou ser muito grande fã do Fernando Diniz. Mas futebol é momento. Pedrinho, foi o Pedrinho Felipe, aliás, o Felipe faz no Vasco, a gente não sabe. Mas o Pedrinho e o Felipe foram jogadores profissionais, deveriam, pelo menos em tese, deveriam saber. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite, o resumo da quinta-feira do Vasco. E nessa quinta também, lá no outro canal de Fórmula 1, terá vídeo. Até mais.